Pessoal, na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai falar sobre as partes das plantas, certo? Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês de ciências, abrissem aí na página 33. Eu sei que a gente estuda as partes das plantas desde quando a gente estava lá no infantil, certo? Só que dessa vez a tia vai exemplificar, vai falar mais detalhadamente sobre cada parte da planta, ok? Vamos lá. As plantas, elas são compostas de diferentes partes. A maioria ela é completa, ou seja, nelas se desenvolvem raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, certo, pessoal? Assim como nos animais, cada parte da planta desempenha uma função que ajuda o vegetal a crescer e a realizar as atividades necessárias à vida. Bom, então agora a tia vai definir raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes, tá? A tia vai mostrando, vai falando sobre cada um. Primeiro a tia vai falar sobre a raiz, certo? A raiz ela é muito importante para as plantas, pois é por meio dela que o vegetal consegue fixar-se no substrato. E o que é substrato? Substrato é o meio no qual os seres vivos se apoiam ou se desenvolvem. E dele retira água e nutrientes essenciais à sua sobrevivência. Nas plantas aquáticas que flutuam, sais minerais também são retirados da água pelas raízes. As raízes são mais comuns as raízes subterrâneas, são aquelas que são mais comuns, certo? Que são fixadas dentro do solo. Algumas plantas elas apresentam raízes que crescem acima do nível do solo, que no caso são as raízes aéreas, comuns em regiões alagadas. Então, pessoal, há algumas raízes que nos servem de alimento, como a beterraba, a cenoura e a mandioca, por exemplo. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver aqui, a raiz, certo? Ela é a parte da planta onde ela retira todos os nutrientes lá do subsolo ou de onde ela for plantada, né? Porque também nós temos as plantas aquáticas que retiram esses nutrientes e sais minerais da água, certo? Então, pessoal, as raízes elas nos servem também como alimento, certo? E aqui a tia deu alguns exemplos de raízes que que podem nos servir de alimentos, como no caso a beterraba, a cenoura e a mandioca, certo? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Quem não comeu, acredito que porque não gosta, ok? Então vamos lá. O caule, a tia vai falar sobre o caule. O caule é a parte do vegetal que geralmente sustenta as folhas, as flores e os frutos. Também é o responsável por transportar a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes e as substâncias produzidas nas folhas para as outras partes da planta. Ele pode ser duro e resistente como o tronco das árvores ou fino e flexível como o caule da margarida. Alguns caules são usados na nossa alimentação, como o palmito, a cana-de-açúcar e a batata inglesa. Bom, pessoal, o caule ela é a parte do vegetal que ela geralmente sustenta as folhas, as flores e os frutos. Certo, pessoal? Então, o caule, ele não é, ele é uma parte das que tem as plantas, certo? E que não são iguais, certo? Em algumas plantas eles são mais grossos, maiores, em outros eles são finos e flexíveis, como no caso das flores. E existem também alguns caules que eles são comestíveis, como no caso o palmito, a cana-de-açúcar e a batata inglesa. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver aqui, a raiz e o caule, eles podem nos servir também de alimentos, certo? A tia deu aqui alguns exemplos. Então agora a gente vai passar para as folhas. As folhas elas são capazes de absorver a luz do sol e transformar o gás carbônico, a água e os sais minerais em energia necessária à sua sobrevivência. Esse processo pelo qual os vegetais produzem seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Também é pelas folhas que as plantas respiram. As folhas geralmente são verdes. Isso acontece porque nelas há uma substância chamada de clorofila. A clorofila participa da produção do alimento da planta, pois é responsável por capturar a luz solar. As folhas, em sua maioria, são achatadas e podem ter muitas formas diferentes. Bom, pessoal, então através das folhas que as plantas respiram, certo? E ela é um elemento fundamental para a fotossíntese das plantas. As folhas, elas geralmente são verdes,
porque elas produzem uma substância, elas têm uma substância chamada de clorofila, certo? Que é muito importante para as plantas. Pessoal, as folhas, elas não são todas iguais, certo? Algumas são maiores, outras menores, umas achatadas, certo? Enfim, elas são de diversas maneiras. As flores. As flores, elas são o órgão reprodutivo das plantas. É a partir delas que a planta poderá formar frutos e sementes. Suas cores e formas são atrativos para os insetos, pássaros e outros animais que ajudarão na reprodução da planta. Muitas delas duram apenas um dia ou uma noite e, após serem fecundadas, secam e transformam-se nos frutos. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver aqui, as flores, elas são o órgão reprodutivo das plantas, certo? É a partir dela que a planta ela poderá formar frutos. Pessoal, as flores, elas não são iguais, né? Assim como nenhuma outra parte das plantas, né? Elas têm seus formatos diferentes, elas têm cores diferentes, e isso são um atrativo para alguns insetos e animais, como pássaros, como borboletas, certo? Que estão sempre ali perto das flores, certo? E esses animais, eles que ajudam na reprodução da planta. Geralmente a planta ela se forma frutos através dessa flor, certo? Ela forma-se frutos através dessa flor. Então, quando ela é fecundada, ela forma aquele fruto, e quando forma aquele fruto, ela seca, ela murcha, certo? Então, agora a tia vai falar sobre os frutos. O fruto é a parte do vegetal que tem como função abrigar e proteger as sementes originadas na fecundação e do desenvolvimento das flores, né? Porque lá dentro do fruto, certo? Sempre tem as sementes. Alguns têm muitas sementes, outros têm poucos, enfim. Alguns frutos têm muitas sementes, como no caso o melão, a melancia, a laranja, o mamão. Outros têm apenas uma, como o abacate, a azeitona e a manga, certo, pessoal? Então, como a tia falou, os frutos eles não são iguais. Então, a questão das sementes é a mesma coisa. Alguns frutos têm muitas sementes, outros têm apenas um. Os seres humanos e os animais, eles utilizam os frutos na alimentação, certo? E como os frutos eles são ricos em nutrientes, certo? Em vitaminas, é muito importante que a gente coma frutos, certo, pessoal? Alguns frutos, eles são carnosos, isto é, com polpa, como no caso a pera, o pêssego, a goiaba, entre outros. Enquanto outros são considerados frutos secos, como no caso a vagem, as nozes, a castanha e etc, certo? Pessoal, as sementes, elas são encontradas na maioria dos frutos, possuem cores, tamanhos e quantidades diversificadas. As sementes, quando plantadas em solo fértil com água e sais minerais, geram novas plantas. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver aqui, as sementes, elas são encontradas, sua maioria, né, nos frutos. E elas não são iguais, certo? As sementes, elas são diferentes. Umas são pequenas, outras são um pouco maiores. E elas também têm cores diferentes. Então, quando essa semente, ela é plantada lá no solo fértil, e ela é regada e tem aquela luz do sol, ela vai crescer uma plantinha, certo, pessoal? Bom, então, a gente vai continuar a revisão desse conteúdo nas próximas aulas, certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar ou no grupo, ou na plataforma, ou no PV da tia, tá certo, meus amores? Na tarefa de casa, a tia vai colocar algumas questõezinhas sobre esse conteúdo aqui, que é um conteúdo muito bom, que como eu disse a vocês veem desde o infantil, que a gente fala sobre as partes das plantas, mas que de uma maneira diferente, certo? Então, hoje a gente pode ver as partes das plantas de uma outra maneira, não é? Bem explicado, bem especificado, e em caso de dúvidas, como eu sempre falo, pode perguntar. Essa foi a nossa aula de ciências de hoje.